Olá, como fazer uma investigação prévia em uma obra? Dependendo da área que você atua, você pode ir em um terreno para analisar se ele vai precisar de uma fundação cara, uma fundação barata e como que vai ser. Alguns engenheiros, por exemplo, trabalham junto com corretores de imóveis e o corretor vai chamar o engenheiro para ele analisar o solo e ter uma ideia se aquele solo é adequado para uma obra ou vai gerar uma fundação muito cara. Ou, alternativamente, um engenheiro trabalha numa empresa que faz execução de obras. A empresa pega a obra para fazer a obra pronta. Então, quando for fazer o orçamento, ele tem que ter uma ideia de como vai ser a fundação dessa obra. E muitas vezes ele não tem um SPT. E não vai começar a fazer um SPT para toda obra que vai ser orçada, né? Ok, fechou o negócio, beleza, faz um SPT. Agora, para cada 20 orçamentos fecha um, não tem como fazer 20 SPTs toda vez que for orçar uma obra. Então, o que o engenheiro pode fazer? Como que o engenheiro pode fazer uma investigação prévia de um solo? Ou seja, como que o engenheiro que chegou em um terreno sem equipamentos específicos e tudo mais, ele consegue analisar e ter uma ideia daquele terreno. Claro, precisa de alguns equipamentos, mas nada de custo absurdo. Bom, primeira questão, e essa na verdade é uma questão que todo engenheiro deveria fazer. Eu comecei a fazer e teve um monte de gente falando: meu Deus do céu, Gilberto, que ideia incrível que você teve, que é uma coisa que todo engenheiro deveria ter. Que é o quê? Que é um catálogo de SPT. Toda vez que você recebe um SPT, você vê um SPT no grupo do WhatsApp, você de alguma maneira encontra um SPT, salva ele em uma pasta, ok? Tá? E coloca nessa pasta todos os SPTs que você tem. Se você trabalha numa cidade, por exemplo, você coloca bairro das Laranjeiras, SPT1, SPT2, sabe? E isso aí tem um catálogo de SPTs. Por quê? Bom, no começo realmente não vai fazer sentido. Mas quando você começar a fazer isso em questão de 2, 3 anos, vai começar a ter uma quantia considerável de SPTs. E aí o que vai acontecer é que quando você for analisar uma obra, quando ele vai falar: não, essa obra fica, digamos, norte ali do centro. Beleza, eu já tenho uns 5, 6 SPTs justamente desse bairro. E aí você já consegue ter uma noção base só por isso. Ok? Essa que é a primeira questão. Depende se você trabalha numa região maior, se trabalha no estado inteiro ou no Brasil inteiro, você tem catálogos do país inteiro. Eu faço projetos para o país inteiro, então eu tenho um catálogo do país inteiro. Mas a questão é: tenha um catálogo dos seus SPTs e vá sempre, joga numa pasta SPT, coloca o nome e tudo mais da região. O nome do cliente não importa, mas geralmente eu coloco a cidade para saber meu catálogo, depois eu consigo encontrar. Agora, próxima questão. A gente tem que entender duas coisas de solo. Que é o quê? Que a gente tem a granulometria e a gente tem a resistência em golpes. Você vê muito engenheiro que fala: eu tenho um solo de SPT5, o que eu faço? Eu falo: não sei, porque não existe SPT5. Existe SPT5 do tipo de argila, uma certa profundidade, um tipo de material, ok? Quais são os materiais que tem como base? Tá? Aqui tem uma classificação simplificada da tecnometria rocha aqui em cima, tá? Mas basicamente, o que tem aqui é o seguinte: de maior para menor. Eu posso ter um solo que é uma rocha. O que é uma rocha? Uma rocha é um mega pedaço, tipo como se fosse uma pedra, mas de um tamanho de dezenas de metros. É gigante, que fica impossível mesmo um maquinário levantar. Tem um matacão no meio também, que seria algo que um maquinário conseguiria levantar. Teria pedra de mão, que seria o que uma pessoa consegue levantar. E tem brita. Okay? O que é brita? Brita é uma coisa que é uma pedra que quando eu vou pegar ela, eu pego um punhado de brita. Tá? Mas tem a classificação de tantos milímetros, correto? Tá? Mas você não vai ficar medindo milímetros. Você vai olhar o quê? Brita é o quê? Você pegou um punhado de brita. Ok? Abaixo de brita tem pedrisco. Tecnicamente a gente tem brita, mas é que tem muita pedra. Você não consegue, é difícil contar quando você pega na mão. Depois disso a gente tem areia. Ok? Tá? Depois a gente tem silt e depois a gente tem argila, ok? E só por isso a gente consegue ter uma ideia boa, muitas vezes, do solo. Por quê? Bom, imagina que você pega um punhado de britas na mão, ok? Tá? Você esfrega a brita na mão. Pode até machucar um pouco a mão se você esfregar com força, mas você largou a brita, sua mão está suja? Não, sua mão continua limpa, ok? Então essa que é a primeira ideia que a gente tem que ter.
Por quê? Porque eu consigo muito facilmente identificar se é um solo arenoso como? Bom, eu pego um punhado de areia na mão, posso até esfregar na mão, eu solto, não fica areia, não fica solo grudado na minha mão, ok? Tá? Se for areia pura, não fica solo grudado na minha mão. Tá? Próximo, silt. Silt é um solo intermediário, como a gente chama, e por fim a gente tem areia que seria uma terra fina. Okay? Tecnicamente tem argila muito fina, né, ou muito argilosa, tecnicamente, mas tem argila fina também, mas vai entrar nessa questão base ainda. Qual a questão agora? Você pega, lembra quando você estava na terceira série, que você foi lá na papelaria, comprou 1 kg de argila, daí você fez um pote? Pois é, a questão é, a argila ela é extremamente fina. E ao contrário da areia, lembra que eu peguei a areia, eu esfreguei ela na mão, soltei e ela não criou, ela não grudou na minha mão? Pois é, a argila ela é muito mais fina. Só que qual que é a questão de uma argila ser fina? É que ela tem um atrito muito maior. Por quê? Porque ela tem muito mais ar e menos peso. Ou seja, ela é muito mais difícil em grudar uma peça na outra. Ok? Tá? Porque pensa, eu tenho uma molécula de areia, ok? Tá? Ela tem essa área da parte externa. Só que se eu quebrar essa molécula aqui, um monte de pedacinhos de argila, cada vez que eu estou cortando uma linha aqui, ó, eu estou tendo mais e mais pedaços internos. Okay? Então uma argila tem um atrito lateral, porque ela é muito menor, então ela tem um atrito lateral muito maior, ela é muito mais coesa, né? Tanto que a argila tem coesão, o silto tem um pouco de coesão também, mas a argila é um material mais coeso. O que acontece aqui? Você pega a mesma argila, primeira coisa que vai acontecer, você esfrega ela na mão, sua mão fica suja. Ok? Tá? E a outra questão é, você não consegue ver um grão, você não consegue sentir um grão, você sente o solo como um todo. Então você vai saber também que se é uma argila por isso. Tá? E ela sendo coesa, ela é moldável. Então se você pegar a argila, molhar ela e misturar na mão, você vai conseguir fazer uma bolinha de argila. O silto você também consegue, mas a argila é muito coesa. No caso da argila, você consegue fazer um anel no contorno do dedo, por exemplo, que é uma técnica que a gente pode fazer também para analisar. Ok? Tá? Agora, próximo, você vai ter uma classificação de SPT. Tá? A gente não, sem o SPT no base, a gente consegue ter uma ideia. Tá? Você vai ver muitos termos jogados por aí. Existe uma ideia maluca que eu escuto engenheiro direto dizendo que assim, a SPT vai de 0 a 50, então o solo médio é 25. Não. Esquece essa questão. Vamos lá. Então, um solo fraco mesmo tem tipo de 0 a 2 golpes. Um solo médio tem 3 a 5 golpes. Um solo firme, como eles chamam, tipo de 6 a 10 golpes. Um solo rígido de 11 a 19. Muito rígido seria 20 a 49. E rocha seria mais 50, podendo chegar tecnicamente até 90 a 100 golpes. Não tem uma classificação específica, né? Porque até hoje não teve nenhuma fundação executada sobre rocha sã que teve problemas de recalque. Então, essa é a nossa classificação. Beleza? Tá? E aqui entra a questão. O que é uma média? Tipo, isso aqui é média. Tá? De 3 a 10 golpes é normal que você vai ver principalmente nos primeiros metros. Ok? Tá? Não é 25. Não, 25 é um solo extremamente rígido. Ok? Tá? Agora, próxima questão que tem que se preocupar. Que é o quê? E se recalcar? Ok? Ou seja, isso pode ser tanto se tiver uma falha do solo. Ou a outra questão que eu posso ter é se eu tiver ou executar uma fundação superficial ali na obra. Bom, primeira coisa que dependendo do tipo de fundação a gente pode executar de obra, né? A gente pode executar tranquilamente sobre SPT baixo ainda, desde que não seja um tipo específico de solo a gente pode. Tá? Mas a outra questão é quais são as patologias que ocorrem quando recalca a sua obra? Cada tipo de obra é diferente. Uma estrutura rígida e hiperestática, eu tenho problemas muito maiores com uma estrutura isostática, por exemplo. Se eu tenho vãos pequenos, é muito mais crítico. Se eu tenho vãos grandes, o mesmo nível de recalque. Então eu tenho que ter uma ideia do que vai acontecer se recalcar e o tipo de obra. Ok? Próximo, existe uma coisa chamada teste do pote, o teste da jarra. Ok? O que é o teste do pote? O que é o teste da jarra? Basicamente, você pega uma jarra, ok, e joga seu solo lá dentro, ok, tá? Em seguida, você vai encher, digamos até uns 90% de água, ok, tá? Digamos que o solo vai ocupar no máximo metade da jarra, você preenche o resto de água, ok? Beleza? Agora você vai colocar um pouquinho de detergente, ok, tá? Fecha
o pote, né, um pote de vidro, uma coisa desse tipo, né, uma jarra fechada, tipo um pote de pepino, por exemplo, pode fazer isso, ok? E chacoalha ele bem, tipo, chacoalha ele bem, tipo, 1 minuto chacoalhando e coloca ele numa mesa, tá? Por quê? Bom, porque daí você vai esperar 1 minuto. Lembra que a areia, ela tem um atrito baixo porque ela é um grão grande? Pois é, em questão de 1 minuto, eu imaginei o pote aqui, ó. Tá aqui meu pote, beleza, tá? Tá aqui com a tampa ele aqui, beleza. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, eu chacoalhei digamos, o solo ali, ó, tá? O que vai acontecer é que vai ter uma certa camada, vai já ficar na base, ok? O que descer na base, dentro de, digamos, depois de 1 minuto, é a parte que tem areia, ok? Tá? Agora, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou esperar em torno de umas 2 horas e eu vou marcar novamente onde que está onde que o solo já desceu, tá? Lembra que o silt ele fica meio termo da areia? Pois é, vai demorar mais para descer, mas passou 1 hora, 2 horas, ele vai descer. Então, essa região aqui marcada é silt, ok? Tá? E claro, se eu quiser esperar tudo mais, mas eu sei que o que sobrou é a argila, entendeu? Tá? Por quê? Porque a argila vai levar mais de 1 dia até ela realmente voltar a estabilizar. Entendido? De todas maneiras, a gente separar o solo. Ok? Tá? E agora entra a questão. Lembra que eu falei que, dependendo do tipo de fundação, até tem um vídeo meu sobre fundação em solo frágil, que tipo de fundação não é problema, um SPT baixo, né? No caso, tá? Mas tem um tipo específico de material que você tem que se preocupar quando você vai na obra, tá? E você chegou lá, você viu esse material, você tem que se preocupar. Que material é esse? Argila, tecnicamente aqui, agora entra a questão. Como que o pedreiro que você conversou, como que o cara que você vai chegar lá na obra vai falar? Ele vai falar argila preta, ok? Esse é o termo coloquial utilizado, argila preta. Qual que é o termo técnico realmente utilizado na prática dentro da engenharia? Um vertissolo. O que é isso na prática? Basicamente é uma argila com grãos bem finos, ela tende a ser preta ou cinza escuro, tá? Que quando tem período de seca, dependendo da sua região tem ou não tem período de seca, ela vai ter muitas fissuras, ok? Fissuras pesadas nela, e quando tem chuva, ela vai estabilizar. Só que entra a questão, quando tem chuva, a água vai penetrar e ela vai expandir, ok? Tá? Ela pode retrair, no caso também. Então, é um solo incrivelmente podre. Você viu isso aqui, você tem que se preocupar. Agora, entendido tudo isso aqui, qual que vai ser o procedimento na prática? O que você precisa de equipamentos, o que precisa fazer na prática? Bom, primeira coisa, qual é o equipamento que o engenheiro precisa ter para poder fazer uma análise base? Tá? O equipamento básico que você vai precisar ter aqui, ó, aqui, beleza, tá? Um trado, ok, tá? Peguei uma imagem lá no Mercado Livre, se eu entender essa noção, mas é tipo uma peça que vai custar tipo uns R$250, tá? Um trado, sabe, 15 centímetros, mais uma extensão, como eu falei aqui, ó, tipo, aqui está em torno de R$250. Então, esse é um preço básico que você vai ter que ter de equipamentos, não é um equipamento tão caro assim, ok? Tá? Bom, agora você tem a questão, você vai chegar no local. Claro, você vai ter que ter uma jarra de água também, uma garrafa de água, mas não vai chegar a ser equipamento, ok? Então você vai chegar no local, vai pegar, quem sabe, o centro da região e tudo mais, porque é uma investigação preliminar, depois você vai fazer o SPT, tá? Mas você vai escavar com o trado manual. E aqui entra um problema, que é o problema, justamente que eu falei, que não existe SPT5, ok? Que é o quê? Que você vai ter seu nível natural, tá? Você vai estar aqui, certo? Tá? E daqui seu furo, tá? Você vai fazer um furo aqui, tá? Não vai fazer tão furo profundo aqui, mas você vai fazer um furo aqui, beleza? Bom, agora entra a questão. O SPT5 é qual profundidade, tá? Porque você tem que entender que você vai fazer o quê? Bom, você vai escavar, sei lá, meio metro, você vai pegar uma amostra dessa profundidade aqui. Você vai escavar mais meio metro, pegar uma amostra dessa profundidade aqui, ó. Depois você mostra a profundidade aqui e outra amostra a profundidade aqui. Ok? Tá? A dificuldade de escavação vai te dar uma noção base, não chega a ser um SPT, mas uma noção base de como que é a resistência do solo.
ok? Tá? E aqui entra a questão. Geralmente vai acontecer que conforme você vai descendo, você vai ganhar resistência, ok? Principalmente quando você passa de camada orgânica. Lembra quando a gente olhou nas aulas de solos e tudo mais, que se eu for olhar um perfil lateral do solo, eu tenho uma camada orgânica, depois tem uma camada intermediária, depois você tem mais uma camada, depende da região, tem 2, 3, 4 camadas. Pois é, isso que você tem que analisar para você verificar qual região tem um solo com capacidade suportar admissível, ok? E dentro da questão você vai ter 3 possibilidades aqui, tá? Possibilidade número 1, você nem consegue chegar tipo, a 2 metros de profundidade, você chegou um solo muito rígido, ok? Pronto, você sabe que você vai poder trabalhar tranquilamente com sapatas nesse tipo de solo, você não sabe exatamente a dimensão, não sabe tudo mais porque você não tem um ensaio de solo e tudo mais, você escavou, não conseguiu escavar 2 metros, tão rígido que é, pode ser trabalhado com sapatas tranquilamente. Agora, próxima situação, você conseguiu escavar os 2 metros, beleza? E pegou o solo, tá? E você pegou ou um solo misto, ou pegar um solo geral, mas você não pegou um solo com argila preta, ok? Isso significa que provavelmente você vai fazer estacas, ou, dependendo do caso, até é possível fazer sapatos, dependendo do SPT, tá? Tem que ser feito o SPT com base, mas não vai ser uma função tão pesada, ok? Daí quantos metros você vai furar? Você tipo 2, 3 metros com base, que eu recomendar, tá? Mas, tecnicamente, a terceira possibilidade vai ser que nesses 3 metros você encontrou água, isso é um problema, porque você tem que trabalhar, já sabe que é uma fundação mais cara, ou outra possibilidade, você encontrou argila preta, ok? Você encontrou um solo, um vertissolo. Nesse caso, você sabe que também vai ter com fundação profunda, ok? Tem um caso específico, e aí vai depender do tipo de obra, tudo mais que você vai ter, tá? Mas tem um caso específico que a gente chama de Santos, ok? Tem algumas outras regiões tudo mais do Brasil, mas o principal caso é Santos. Por quê? Que essa investigação pode ser um problema. Claro, em uma obra de grande porte. Tá? Que é o quê? Bom, Santos tem um problema, que é o seguinte. Santos tem uma camada tipo de... Aqui vai variar dependendo da região que você for cavar, tipo de 5 a 15 metros, tá? De areia. Ok? Uma areia com SPT bom, um SPT assim maior que 10. Tá? Maior do que 10. Só que abaixo disso tem uma argila de SPT 0, ok? Que muitas vezes você vai ver sondagem que vai dizer que é 2, porque tem uma maluquice, você vê muitos ensaios de solo, que o SPT sempre no mínimo é 2. Por quê? Porque é um golpe para cada 15 centímetros, mesmo que o primeiro golpe tenha descido 3 metros, ele vai considerar o golpe do 15, o golpe dos 30 e vai dizer que é 2. Sempre que olha SPT2 eu considero que é 0, tá? E isso aqui muitas vezes vai ter, tipo, de 10 a 35 metros, ok? Depois chega na rocha. E daí tem muitos prédios que foram feitos em Santos, década de 50, 60, 70, que foi feitos apoiados nessa areia aqui. E daí o que aconteceu? Que por mais que a investigação superficial daria um solo de uma resistência boa, ok? Abaixo tem uma argila de SPT 0. E daí o que acontece é que quando construiu o primeiro prédio teve problema, mas aí quando construiu o segundo prédio, construiu o terceiro prédio, e daí quando veio o bairro tinha, sei lá, 10 prédios por quadra, o que começou a acontecer é o seguinte, porque o primeiro prédio, ele espalhou a carga em uma grande região. Ok? Beleza, esse primeiro prédio aqui, ó, digamos que um prédio tem, sei lá, ele tem só uns 15 metros aqui, ó, 15 por 15, vamos imaginar um prédio de 15 por 15, quando ele espalhou a carga até aqui, ó, eu tenho essa carga ficou espalhada em 40 por 40, ok? Tá, e daí mesmo que a SPT fosse 1, 2 golpes aqui, no caso pode ser que é de 0 a 2 golpes, ele teve uma grande região que ele espalhou a carga, não foi tão problema. Só que daí o segundo solo, o segundo prédio do lado, espalhou, daí o terceiro prédio do lado espalhou, daí quando tu imagina, isso que eu estou olhando um eixo, mas quando olhar outro eixo aconteceu a mesma coisa, e quando foi acontecer o quê? Aconteceu que tinha certas partes lá, que tinha 5, 10 prédios aplicando carga na mesma argila, e daí consequentemente os prédios começaram a recalcar para o lado, ok? Os prédios começaram a tombar lateralmente. Isso é um problema quando? Quando um prédio pode tombar lateralmente, ok? Tá? Essa investigação superficial então, de entrar numa questão, ela não vai ser, que vai ser um problema que se escavar okay, os seus 2, 3 metros ali, ó, não vai ser problema quando? Quando a sua obra é mais larga do que alta. Por quê? Porque uma obra que é mais larga do que alta, ela é impossível de cair, ok? Tá? E aqui entra a questão, eu falo assim, eu estava deitado no chão e daí eu caí. Como? Não é impossível. Uma pessoa que está de pé, ela cai e fica deitada. Agora, a pessoa que está deitada, ela não tem como cair de novo. Não sei que ela deita de lado, né, e depois ela termina de tombar. Mas uma casa, por exemplo, tá? Uma casa, por exemplo, sendo mais larga do que alta, esses problemas de recalque
local e tombamento não vão ser tão críticos. Ok? Tá? Então, essa investigação superficial para uma obra que seja mais larga do que alta não é um problema considerável. Agora, se a obra for mais alta para a estrutura predial, aí essa investigação já não começa a ser adequada. A gente vai precisar depois fazer uma análise mais completa. Vai ser o quê? Vai ser realmente dimensionar e ter um SPT base já para poder fazer um orçamento. Ok? Tá? Essa é a questão crítica que a gente tem. Tá? Tem um vídeo também que eu deixei marcado aqui, ó, que é justamente disso. 2 vídeos, na verdade. Tá? Que é o quê? Bom, aqui é o primeiro vídeo, tá? Onde eu pego um pedaço de argila. Então, eu peguei um solo que já era argiloso, tá? E aqui está a primeira questão. Eu esfrego ele na mão. O que acontece? Minha mão ficou suja. Talvez não ficou muito bem pelo caso da iluminação, tá? Mas a minha mão ficou suja. Ok? Por que minha mão ficou suja? Porque os grãos são extremamente finos, ok? Tá? E pode ver que é um torrão e ele fica inteiro como um todo, tá? Dependendo do caso, um solo argiloso vai ter um pouco assim, mas agora entra a questão. Eu molhei ele, ok? E peguei na mão. O que aconteceu? Ele começou a grudar um no outro. Minha mão ficou extremamente suja nesse caso, ok? Tá? E a outra questão, eu passo a mão, mas não consigo encontrar grãos específicos. Eu não consigo pegar um grão de argila, ok? Tá? E agora a terceira questão final, quando a gente molha bem a argila e passa ela na mão, a gente consegue esfregar a argila, ok? E a gente consegue criar bolinhas, ok? Um solo arenoso você até consegue um pouquinho, mas, digamos, para bolinha, criar uma minhoquinha, ok? Mas o solo argiloso tem um problema, que é o solo arenoso, que ele não vai fazer isso, ok? Então aqui, ó, o que eu fiz aqui foi o seguinte, só voltar para cá, ó, tá? Mas eu peguei um pedaço, beleza, cortei um pedaço aqui, ó, e esfreguei ele na minha mão, e o que aconteceu? Ele cria uma bolinha tranquilamente. E quanto mais argiloso for o solo, mais fina pode ficar essa bolinha e ele vai continuar coeso, ok? Por quê? Porque o grão é fino, entendido? Então, essa é a questão do solo argiloso. Agora, vou comparar isso com um solo arenoso, ok? Então, eu peguei areia, para fazer a primeira questão que a areia vai tender a ficar solta, são grãos soltos, talvez não tanto assim, tá? Mas a primeira questão é, eu coloquei ela na mão e ela já começa a soltar, não consigo ficar segurando os grãos. Se eu abrir, a minha mão volta a ficar limpa, ok? Por quê? Porque os grãos vão cair tudo. Eu bato a mão, se eu tenho areia seca, o que vai acontecer? Minha mão vai continuar limpa. Essa é a primeira parte para a gente saber que é areia, ok? Tá? Agora a próxima questão, eu pego a areia, ok? Molho ela. E eu tento fazer uma bolinha, ela não tem coesão para fazer massinha, fazer uma minhoquinha, ok? Ela só vai se espalhar pela mão como um todo, ok? E aqui entra outra questão, quando eu esfrego as mãos, eu sinto os grãos, ok? Então é um solo arenoso, ok? Eu posso ver cada grão ali, ok? Eu consigo ver um grão por grão, consigo sentir um grão, ok? Isso é um solo arenoso. E o que acontece? Quando eu passo a água na mão, a mão já fica limpa. Por quê? Porque ela não tem muito atrito. Eu coloco num rio, eu passo uma água, ligo uma torneira e só passo uma água e a mão já volta a ficar limpa. Ok? Claro, não vou fazer uma cirurgia depois disso, tá? Mas a questão é, a mão não está suja, você não consegue ver claramente sujeira por causa da areia. Entendido? Então, isso que é a parte questão de determinar se é areia ou argila também no solo. Entendido? Tá? Mas isso aqui, vamos lembrar, uma investigação superficial, isso aqui vai poder determinar tranquilamente um custo estimado da fundação, mas isso não pode ser usado para dimensionamento final de uma obra, ok? Porque mal ou bem, a não ser, claro, você tem encontrado rocha no primeiro método, não precisa se preocupar com a na rocha, mas caso contrário, você vai precisar ter um dimensionamento adequado, e aí você tem que ter a categoria da SPT, você tem que ter os golpes e tudo mais, e não só olhar ali, aparece firme, então deve ser 25, porque a média da SPT é de 0 a 50, não, tá? Não é o caso, beleza? Mas por enquanto seria isso.